E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson, estamos de volta aí, né, pra palpitar a 23ª rodada do Brasileirão. Segue com a gente aí, galera. Vamos que vamos, já sabe como é que funciona, deixa o like que ajuda demais. Se não for inscrito, se inscreve aí. E claro, deixa os palpites de vocês aí pra tentar mitar. É isso aí, corre no Instagram também lá pra se inscrever também, dá um apoio à página lá e fique à vontade aí, valeu? É isso aí, editor, solta a vinheta. Bom, galera, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de apostas, a gente traz umas estatísticas, tenta acertar por aqui, vocês no comentário, e é isso. É isso aí. Falando nisso, vamos ver como foi a rodada passada, né, Felipe? Goiás Internacional foi 0x0, Felipe acertou aí o empate. Atlético Paranaense 1x1 contra o Atlético Mineiro, eu consegui cravar o placar. Muito bom. Grêmio 2x1 no Cuiabá, eu acertei, o Felipe cravou, boa também, já cravamos junto. Corinthians 0x0 contra o Palmeiras, nós dois acertamos o empate. Bahia 1x1, né, contra o Vasco, eu consegui cravar também. E América Mineiro 2x0 no Santos, e nós dois acertamos a vitória do América Mineiro. Ou seja, quase veio imitado aí. Bateu na trave. Acho que imitou demais, né, Felipe? Nessa rodada foi o Victor Crivelli e o Diego Brescia, né, cara? Parabéns aí, salvou rodada. Os dois aí cravaram 3 placares. Então, muito bom. Vamos que vamos. Bem demais. Show de bola. Quem também tá mitando aí com a gente, Alisson, nessa nova parceria é a Esporte da Sorte. Casa de apostas muito tradicional no mercado, mais de 3 anos aí, patrocina Atlético Paranaense, Grêmio, Bahia, muito confiável. É isso aí, galera. Lembrando, né, que você pode brincar aí a partir de R$1. Lembrando também que se você colocar acima de R$25, dobra o seu valor. Então, assim, dá para brincar à vontade, ter vários benefícios. Além também, né, de ser uma plataforma bem confiável, como o Felipe falou. É isso aí, odds muito altas, né? É isso aí, vale apoiando, fazer a fezinha lá. Apoiando, né, a casa, apoia a gente também. Então, pô, dá essa moral pra gente, dá moral pro nosso parceiro e vamos crescer junto. Valeu? É isso aí. Vamos que vamos então, Alisson? Vamos. Palpite da rodada 23? Sem Vamos, pena? que eu tô animado, mano. Então vai. Umas férias aí de uma semana, então vamos que vamos. Fala pra mim o que vai acontecer em Flamengo e Atlético, já começa assim. Eu vou de Flamengo 1x0. O Flamengo vem a 5 jogos sem saber o que é perder, né? Uma longa invencibilidade jogando no Maracanã, mas o jogo não vai ser lá, importante falar. E o foco tá aí na final da Copa do Brasil, pode ter algumas mudanças ali no time. Porém, né, o Atlético tá a 6 jogos sem perder, mas desses 6 foram 4 empates. Os 4 empates sempre com gols para os dois lados, só tem uma vitória fora nos últimos 8 jogos. Nos últimos 5 confrontos, o Flamengo levou a melhor em 4. Apesar aí do Flamengo não estar tão focado no jogo, mas o Atlético fora muito mal, confronto direto, né, leva a pior, Flamengo 1x0. Vou literalmente com você, Felipe, Flamengo 1x0 no mesmo pensamento. Flamengo em casa, quer dizer, no Maracanã, né? Que às vezes pode jogar em casa, mas em outro estádio. Muito bem, apesar que não vai ser no Maracanã o jogo, né? Não tá fechado, mas enfim, vou seguir essa estatística aí de jogar em casa. E o Atlético fora de casa é muito mal, então assim, 1x0 pra minha opinião, vitória, mas vitória magra. Inter e São Paulo, Felipe. Vou de novo, Inter 1x0 no São Paulo, Internacional, excelente classificação na Libertadores, mas no Brasileirão já acumula aí 10 jogos sem vencer, só tá 5 pontos ali distante do Z4, precisa voltar a vencer. Nos últimos 3 jogos nem marcou gols no Brasileirão, né? O São Paulo vem de eliminação na Sul-Americana, no Brasileirão também não vence alguns jogos, já são 6, 3 deles sem marcar gols, segue sem vitória fora no campeonato. Dos 10 jogos aí como visitante foram 5 empates e 5 derrotas e também tá lá preocupado com o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? Então acho que o Inter aproveita 1x0. Show de bola, mano. Vou de 1x1 nesse jogo aí. Pensei em colocar 0x0 porque o Inter tá na fase muito ruim no Brasileirão e o São Paulo fora de casa também é uma equipe que não é muito boa nesse Brasileirão também. Pensei em colocar 0x0, mas vou de 1x1. Tentei achar aí alguma coisa aí fora igual você pensou, até plausível, mas vou de empate aí, tentando achar o equilíbrio pelo momento das duas equipes ser ruim. Plausível foi... Porra, irmão. Que isso? De vez em quando... Valorizou. Não. Nesse momento eu já senti uns 10 likes a mais. De vez em quando o cérebro bota umas palavras aí. Não sei se existe, né? A gente usa. Fortaleza e Corinthians. 1x1 pra mim. Fortaleza estava 5 vitórias seguidas, né? Pegando aí Brasileirão e Sul-Americana. Perdeu o último com gol no finalzinho lá do Fluminense, mas não muda que a fase é muito boa. Venceu os últimos 3 jogos em casa. Das 9 vitórias que tem no Brasileirão, 6 foram como mandante, muito forte. Corinthians, 8 jogos sem perder no Brasileirão, mas dos 8 foram 5 empates, empatando muito. Vem de 3 empates seguidos também jogando fora. Ambos vêm animados aí pela classificação na Sul, inclusive vão se enfrentar lá em breve, né? E nos últimos 7 confrontos diretos, também 3 empates, né? Então o jogo tem muitos empates. Quando não há um empate, o mandante acaba levando a melhor. Eu vou de 1x1.
Felipe, vou de 2-0 Fortaleza, confiando aí na boa fase do time do Leão aí. Ainda mais jogando em casa, né, cara? É incrível como o Fortaleza começa o Brasileirão mal e depois começa a se reabilitar todo ano, parece que é a mesma coisa. O Corinthians tá na fase boa, né, na Sul-Americana e tudo mais, mas como o jogo é fora de casa, eu vou confiar no Leão aí, 2-0. Santos e Cruzeiro, Felipe. Vou de Santos 1-0. Santos só tem 2 vitórias aí em 21 jogos, impressionante. No Brasileirão tem 5 vitórias e 4 delas foram como mandante, né? Que é o ponto positivo aí para essa partida. Sofreu 9 gols nos últimos 4 jogos do Brasileirão, então a defesa vem tomando gol adoidado. Cruzeiro também, né? Vive um momento ruim, 2 vitórias em 18 jogos. No Brasileirão, 8 sem vencer. Desses 8, empatou 5, né? Só fez 1 gol nos últimos 5 jogos, então é uma defesa muito mal, o outro ataque muito mal, confronto aí do desespero. Eu vou de Santos 1-0 por ser o mandante. Show de bola, mano. Eu vou de Santos 2-1 no Cruzeiro, ou pode acontecer do placar ser magro, ou pode o Santos tomar gol e o Cruzeiro não fazer, enfim. Ou o Santos fazer o gol contra, que o Cruzeiro não faz, e o Santos leva gol do mesmo jeito. Mas enfim, vou de 2-1, né? O Santos, como o Felipe falou, é muito forte. Se é pra vencer, que seja em casa, apenas uma vitória no Brasileirão foi fora de casa. E o Cruzeiro tá lá numa fase, mas fiquem ligados, né? Zé Ricardo. O Zé Direito e esquerda. O Zé Ricardo chegou no Cruzeiro, então dá aquela mudança de mente ali. Então, acho que o Santos vence esse partido por ser em casa. Coritiba e Bahia, Felipe. Vou de 1-1. Coxa, 5 derrotas seguidas, 4 delas sofreu pelo menos 3 gols em cada partida. Passou a ser o novo lanterna aí do campeonato. Bahia, né? É o primeiro ali fora do Z4, então tá ali com o alerta muito ligado, não consegue uma boa sequência de vitórias no campeonato. Sim. Só 2 vitórias aí nos últimos 11 jogos e só venceu uma fora de casa, né? Fator mais positivo para o Coxa por jogar em casa, mas a fase é tão ruim que eu vou de empate, então vou de 1-1. Show. Vou de Coritiba 1-0. Acho que o Coritiba contra o Bahia são 2 times desesperados aí. Bahia para não chegar na zona e o Coritiba para sair da zona, mas ambas as equipes não estão no seu melhor momento. Porém, o Coritiba joga em casa, onde sempre fez seus melhores jogos, então por isso, vitória magra em casa, 1-0. Bragantino e Grêmio. Eu vou de Bragantino 2-1, mano. Bragantino só uma derrota nos últimos 7 jogos, 3 pontos ali do G4. Só sofreu 1 gol nos últimos 5 jogos em casa no Brasileirão, então, momento legal. Grêmio, 2 vitórias seguidas no Brasileirão, melhorou um pouquinho, né? Conseguiu ali pelo menos o começo de uma sequência de vitórias. Sim. Mas as 2 foram como mandante. Nos últimos 3 jogos fora de casa no campeonato, foram 2 derrotas e um empate. E das 12 vitórias que tem no Brasileirão, só 3 foram fora de casa. Então vou de Bragantino aí, principalmente por ser o mandante, 2-1. Vou com você, meu amigo. 2-1 também. Acho que é um jogo bem equilibrado, porém vou contar com o fator casa do Bragantino, que é muito bom. Apesar do Grêmio também, né? Quando joga bem, até fora de casa consegue jogar bem. Mas vou de Bragantino 2-1 também. Quem sabe te crava junto aí, seja a oportunidade. Cuiabá e América Mineiro, Felipe. 2-1 também pro Cuiabá, né, pro mandante. Cuiabá aí 4 derrotas seguidas, né, depois da brincadeira lá do Davidson, o negócio desandou. Já era. As 4, né, sem fazer gols e sofrendo 2 gols em cada partida. Então, um momento muito ruim. O América Mineiro, depois de 10 jogos sem saber o que é vencer no campeonato, venceu 2 seguidas, passou a lanterna lá pro Coxa, porém ainda, né, segue sem vencer como visitante no campeonato, junto com o São Paulo. Por conta disso, acho que o Cuiabá volta a vencer e vence por 2-1. Show de bola, muito bom o caminho aí. Eu vou de 0-0, o placar mais difícil de cravar, de acertar aí desse Brasileirão. Mas vou de 0-0, o Cuiabá tá na fase ruim, seja em casa, seja fora de casa, tem que mudar a estratégia, porque o Davidson, né, caguetou lá qual era a estratégia. E o América vem muito bem, mas fora de casa a equipe é outra também, não conseguiu vencer o campeonato como você falou, foi isso que você falou, né? Isso. Então, concordado. Então, a pressão. Então, por isso, galera, 0-0 esse jogo. Foi um placar que eu tentei achar uma diferencial para poder eu conseguir me sobressair, né? De forma plausível. De forma plausível. Palmeiras e Goiás. Eu vou de Palmeiras 2-0. Palmeiras aí, segundo lugar, só tem 3 derrotas no campeonato, só uma derrota em casa no campeonato, segundo melhor ataque e segunda melhor defesa do Brasileirão. O Goiás, 8 jogos sem saber o que é perder, porém desses 8 empatou 5, vem de 3 empates seguidos nos últimos 3 jogos como visitante, venceu 2 e empatou 1. O momento é legal, apesar dos muitos empates, mas pega o Palmeiras, na casa do Palmeiras é muito difícil. Vou de Palmeiras 2-0. Felipe, também vou de 2-0 em cima do Goiás. Palmeiras em casa muito forte, como você falou, toda a estatística. Goiás vem melhorando, mas realmente pegar o Palmeiras no Allianz Arena é muito difícil. Aquele placar ali, clichê de time que joga em casa e joga muito bem. Então, por isso, 2-0 Palmeiras em casa. Agora, começa a apertar aí, Felipe. Vasco e Fluminense.
Cara, eu vou de 1-1 nesse jogo. Pensei em vários placares, mas acho que 1-1 cai bem, né? O Vasco começando a tentar se recuperar. Nos últimos 5 jogos aí só foi uma derrota, né? Já é uma boa recuperação aí pro time. Nesses últimos 5 jogos, média de gols das partidas muito baixo. Nenhum time conseguiu fazer mais do que um gol, né, nessas últimas partidas. O Fluminense só perdeu 1 dos últimos 10 jogos, vem animado aí de classificação Libertadores. Nos últimos 7 jogos como visitante, por outro lado, foram 5 derrotas e 2 empates. Né? O jogo vai ser no Newton Santos, que acaba sendo mais ou menos neutro ali, né? Em relação ao estádio, pelo menos. O Fluminense vem um pouco melhor, mas o clássico é sempre equilibrado. O primeiro turno foi empate, então eu vou de novo aí, 1-1. Show, mano. Vou com você também, já é o quarto placar que a gente vai junto. Vou de 1-1 também nesse jogo, tentando achar o equilíbrio também. O Vasco, né? Melhorou, não conseguiu ter aquela sequência de vitórias, mas vem melhorando, vem tomando poucos gols. E o Fluminense, né? Muito forte em casa, porém jogando no Newton Santos. Se fosse no Maracanã, mesmo sendo fora de casa, seria em casa, porque no Maracanã, entendeu? Sim. Mas enfim, a cabeça tá muito na Libertadores, mas clássico é clássico, ninguém quer perder. Mas eu acho que o Vasco vai um pouquinho mais com sede pra esse jogo aí, precisando muito mais dos 3 pontos. Então por isso, 1-1, tentando achar o equilíbrio. E para fechar, nada menos que Galo e Botafogo na casa do Galo. Muito jogo bom essa rodada, Alisson. Eu vou de Galo e Botafogo 1-1 também. O Atlético melhorou, né, daquela fase horrível lá, mas ainda não consegue uma boa sequência de vitória. Nos últimos 5 jogos, só perdeu 1. Só sofreu 2 gols nesses últimos 5 jogos, então a defesa melhorou bastante. E vem de 2 vitórias seguidas como mandante. Ponto positivo aí. O Botafogo só tem... ou melhor, vem de 2 derrotas seguidas, né? Mas no caso é Sul-Americano e Brasileirão. Segue líder com folga, só 3 derrotas no campeonato, 10 pontos de distância para o segundo lugar. Mas é bom ficar ligado que empatou os últimos 3 jogos fora de casa. Então, por isso, eu segui essa lógica aí do 1-1. Cara, de novo, 1-1 também. O pensamento tá muito ligado. Eu acho que vai dar ruim, mas tudo bem. Normalmente dá ruim. Normalmente dá ruim. Às vezes não. Às vezes não. Mas enfim. Atlético Mineiro joga em casa, na sua nova casa aí, vai com tudo, torcida cheia. Botafogo fora de casa, como você falou, empata bastante, né? Isso é bom pro time, né? Ganha em casa, empata fora, tá perfeito. Porém, né? Como o jogo é fora de casa, acredito que vai ser um jogo bem equilibrado aí, 1-1 também, no mesmo pensamento que você. E fechou, vamos ver se nessa rodada a galera vai cravar, né, Felipe? Pois é, Alisson, fechou, mas não fechou de verdade, porque a gente tem uma nova resenha para acrescentar, né? Com os nossos parceiros aí da Esporte da Sorte, correto? É isso aí, toda rodada a gente vai escolher o placar pra gente tentar cravar e, lógico, brincar com vocês e mostrar pra vocês a nossa parceira aí também, pra vocês conhecerem melhor. Então, qual foi o time que a gente escolheu? A gente escolheu o jogo do Palmeiras e Goiás, né, Alisson? 2-0, porque a gente pensou em vários placares iguais, mas esse é um dos que a gente também sentiu bastante confiança, então a gente só mostra um pouquinho aqui da plataforma para eles, faz ali a nossa fezinha na nossa resenha. É isso aí, lembrou que se cravar, graninha boa, né? É isso aí. Fechou, valeu galera e até o próximo vídeo. Valeu!